E aí, gurizada, estamos agora introduzindo o módulo de teorias relacionadas ao estudo do texto. Então deixa eu explicar para você o que é isso, né? Quando a gente estuda texto, lá no curso de letras, nas aulas de linguística, existem teorias relacionadas ao estudo desse texto. Não é simplesmente sair interpretando o texto de qualquer jeito. Tem teoria para isso. E é o que nós vamos ver agora quais são essas teorias. Então, a primeira aula introdutória é a dos elementos de comunicação, que eu sei que você já deve estar meio ansioso assim, né? Você deve estar acostumado a já cair de cara nas funções da linguagem. Função referencial, função poética, função emotiva, apelativa, fática, metalinguística. Tá, mas calma. Antes você tem que entender sobre comunicação geral, porque eu vou te provar nessa aula de agora, que é uma aula introdutória deste módulo, eu vou te explicar nessa aula que, cara, tem mais questões que podem cair além das funções da linguagem a partir desses elementos de comunicação. E quando tu estiver assistindo essa aula, tu vai olhar e vai dizer assim, ó, bah! Não, tu não vai dizer bah, tu talvez não seja gaúcho, mas eu sou. Vai dizer, oxe, isso aqui eu já vi na prova do Enem. É talvez alguma coisa dessa que tu vai dizer. Tu vai olhar e vai dizer, mas eu já vi isso aí e tal na prova do Enem, claro, porque podem ser cobrados outros conteúdos a partir disso. Então a primeira coisa é entender os elementos de comunicação, como que essa conversa acontece entre duas pessoas a partir da análise dos linguistas. Quem propôs todos esses elementos que estão aqui em volta foi um linguista chamado Roman Jakobson. Isso vai cair para você? Não, mas eu quis mostrar o quanto eu sei. Porque eu estudei isso e tal, então eu quis dar uma autoridade para minha aula, dizendo que eu sei que foi Jakobson que propôs isso e até hoje é usado. O que você precisa saber é, para acontecer comunicação humana tem que ter um emissor, alguém que fala, tem que ter um receptor, alguém que recebe essa informação. No momento em que a nossa comunicação agora está acontecendo, eu sou o emissor das informações, eu que estou falando, vocês que estão aí em casa são os receptores, estão escutando o que eu tenho para dizer. E o que eu tenho para dizer é uma mensagem. Então, esses três primeiros elementos aqui, emissor, mensagem e receptor, isso aí antes do Roman Jakobson, todos os linguistas já tinham reparado que tem que ter, né? Desde Ferdinand de Saussure, o primeiro pai da linguística que colocou, até todos os outros reconheciam. A grande contribuição de Jakobson foi esses outros três elementos aqui, ó. Para haver uma comunicação concreta, a primeira coisa de tudo, tem que ter um contexto. Se não tiver um contexto, você não entende o que eu estou falando, que é o que eu acho que acontece aqui nas nossas aulas introdutórias, né? As primeiras aulas que você assistiu do curso, tem que ter um contexto, senão você cai de paraquedas e não entende nada. Se chegar alguém aqui, por exemplo, agora, que está fora desse universo de Enem escutando eu falar, não vai entender nada, porque tem que ter um contexto específico. Assim como tem que ter um código. O que é o código? No nosso caso aqui é a língua portuguesa. Mas não é só o idioma, se é em português, se é em inglês, se é em espanhol. Também é o tipo de linguagem que está sendo usada, a variação de linguagem, né? Eu poderia estar usando aqui para dar essas aulas um português mais culto, mais pomposo. Eu poderia ter vindo de terno da aula para parecer que eu sou um cara mais chique, mais erudito. Não, eu vou usar uma linguagem que você consiga compreender, porque a função social de uma aula como essa é que você compreenda e acerte mais questões. Então não tem por que eu ficar com uma linguagem toda pomposa. Da mesma forma, tem que ter um canal de comunicação. Nas aulas tradicionais de um cursinho presencial, o canal de comunicação é o ar, as ondas sonoras viajam pelo ar. Agora você só está podendo assistir essa aula porque tem um canal de comunicação específico, que é a internet, que permite com que a minha aula chegue até você. Então eu preciso ter esses 6 elementos para que uma comunicação seja bem subentendida. E aí você vai entender também que quando acontecem falhas de comunicação, vai estar num desses 6 elementos também. Quando duas pessoas não se entendem, cara, o problema pode estar aqui. Quando duas pessoas não conseguem se comunicar, o problema pode estar no emissor. Eu não estou sabendo passar para você exatamente o que eu quero dizer. E aí o problema está em mim. O problema pode estar no receptor. Você está assistindo essa aula, mas você não está muito afim. Você está vendo porque... Comprei o curso do Lauro aqui, falaram que ele era bom, eu caí no papo da galera, e aí eu entrei no curso aqui. Se eu olhasse para você agora em casa aí, como é que tá a postura? Te ajeita nessa cadeira. Quase caindo, os dois se ajeitaram aqui no fundo. Se ajeita nessa cadeira. Como é que tá a postura? Tá assistindo a aula aqui, ó? Quase dormindo? Precisa de café para sobreviver? Mas o que é isso? Será que o problema de a nossa comunicação não está sendo bem entendida não é tu que não tá afim de entender aquilo? Ah, já começou a me xingar. Tava tudo bem no curso até agora. Mensagem. Às vezes, a comunicação não é bem entendida porque a mensagem é difícil. O conteúdo é muito complicado. Você vai fazer uma faculdade de engenharia um dia, vai ter disciplina lá que você vai ficar boiando, que você não vai entender o troço.
Claro, tem disciplina que é difícil por si só. A mensagem pode ser o problema. O problema pode ser o contexto, como eu falei. A falta de contexto faz com que a mensagem não seja bem entendida. Já deve ter visto aí, ó, esses casos de caras que são cancelados na internet. Vamos supor que você está vendo essa aula e eu fui cancelado. Espero que não. Eu tenho o recorde, que até hoje é de, no momento da gravação desse curso, 2 anos e meio sem ser cancelado no Twitter. Eu acho que isso tinha que ir para o meu currículo, porque é para poucos. 2 anos e meio usando o Twitter sem ser cancelado, é para poucos. Mas quando uma pessoa é cancelada, se eu for cancelado, a primeira coisa que eu vou usar como argumento de defesa, tiraram de contexto o que eu falei. Tiraram de contexto. Porque a falha de contexto pode ser uma falha de comunicação. A falha de comunicação pode estar no código. A gente não fala o mesmo idioma, seria o óbvio, mas às vezes eu uso uma linguagem muito culta e por causa disso você não consegue entender. Eu uso uma linguagem muito técnica, já caiu no Enem. Caiu no Enem. O cara não conseguiu entender uma comunicação porque o médico falou termos médicos. Termos da área médica, o paciente não conseguiu entender nada. Isso é uma falha de comunicação que está no código. Ou pode ser no canal de comunicação. Você está assistindo uma transmissão minha e o seu computador dá problema. Seu celular fica sem áudio. Isso é uma falha de comunicação que acontece pelo quê? Pelo canal de comunicação. Então, da mesma forma que esses são os elementos, as falhas de comunicação podem estar aqui também. E eu fiz questão de mostrar para você que as funções da linguagem que a gente ainda vai estudar dependem de cada um desses elementos. Então, assim, ó, aqui está o básico das funções, mas fica tranquilo, que se você olhar aí no cronograma, vai ter uma aula só para explicar toda a teoria dessas funções da linguagem, exatamente o que é cada uma, e vai ter outra aula só para explicar como elas caem no Enem. Então olha que loucura, o curso é completo. Aqui nós temos os elementos da comunicação, uma aula explicando todas as funções, uma aula explicando como as funções caem, porque como as funções caem é mais importante do que a própria aula de funções. Mas antes disso, ó, você tem que ter essa noção geral. Se o contexto for o elemento predominante da comunicação, o nome da função vai ser referencial. É porque contexto é sinônimo de referente. Então, referencial, contextual, contexto, referente. Se predomina a mensagem, eu estou focado em como a mensagem vai ser elaborada, a função é poética, que daí é aquela coisa que eu me preocupo mais com embelezar a minha fala, causar um impacto do que com a própria informação em si. Se predomina o emissor, eu estou centrando toda a mensagem em mim, é a função emotiva. Emissor vem de eu, quem emite. Não é emotiva de emocionante. É emotiva de eu, emissor. Receptor, se predomina você, toda a comunicação é centrada em você, aí é a função conativa, ou apelativa, que é o outro nome dela. Se predomina o código, está centrado no próprio código, é a metalinguagem. Função metalinguística é disparado a que mais cai no Enem, porque ela não apenas é uma função da linguagem, como também é um recurso. A metalinguagem pode aparecer, por exemplo, no meio das figuras de linguagem, como um recurso expressivo. E se predomina o canal, a função é fática. Então você, que está tendo o primeiro contato com o processo, esse é o basicão, tá? Isso aqui, ó, agora que a gente está falando no nosso curso, tem que ser memorizado. Isso é memorização. Ah, mas o senhor falou que no Enem não importa a memorização. Quê? Eu falei isso? O senhor falou, tá gravado, mas procura na gravação então onde é que tá o... Não falei isso. Eu falei que no vestibular a memorização é a principal habilidade. No Enem, a memorização é só mais uma das habilidades. Agora nós chegamos na memorização. Então você é o louco dos flashcards? Louco do Anki? Tá aqui, ó. Printa isso aqui e começa a preencher os teus resumos. Porque no final do ano, quando chegar o Enem, se eu falar assim, qual é a função que predomina o contexto? Tu tem que saber responder referencial. Decorado. Qual é a função que predomina o emissor? Emotiva. Tu tem que saber na hora responder, então tu já começa a memorizar, porque isso aqui é habilidade de memorização. Tá, mas é só isso que vai cair? Não. Abordagem indireta dos elementos. Veja como podem aparecer na prova do Enem. E agora, eu vou te pedir licença para dizer que eu acredito que esse é um dos diferenciais do nosso curso. Se você pegar cursos de linguagens por aí, funções de linguagem vai ter em todos. Se você pegar a prova, aula no YouTube, funções da linguagem, aulão, vai ter em todos. Isso aqui é o filé mignon que não tem. Então agora nós chegamos no filé mignon da primeira aula. Como é que os elementos de comunicação podem cair de maneira indireta? Quer ver só? Contexto. Como é que o contexto pode cair? Agora eu não estou falando de função referencial. Esquece a função referencial, vai ter 2 aulas só de funções da linguagem. Foca comigo no contexto. A interpretação sempre depende do contexto. Quando você já leu ou tem conhecimento sobre o assunto, isso pode certamente ajudar bastante. Cara, a prova do Enem vai cobrar um contexto específico. Quer ver um exemplo rápido? Prova de humanas. Eu sempre digo para os alunos, como eu estudo o Enem como um todo, e eu dou aula de estratégia para todas as áreas, qual é a diferença da prova de humanas, na minha opinião,
do Enem para vestibulares tradicionais. Eu te expliquei a de linguagens, agora eu vou dar uma palhinha de humanas. A diferença é que num vestibular, história cai a memorização. O que aconteceu durante a Segunda Guerra? Qual foi o que estava acontecendo no Brasil durante a época do Brasil Império? Você tem que saber pronto e acabou. No Enem, esse conhecimento que você tem é o contexto. Então, por exemplo, eu não vou te perguntar o que aconteceu na Segunda Guerra. Eu vou dar um texto que menciona a Segunda Guerra, vou perguntar qual foi uma das consequências da atividade praticada no texto. E você, por saber que essa atividade foi praticada durante a Segunda Guerra, vai saber que é uma consequência negativa. Porque se foi durante uma guerra, é negativo. Essa consequência negativa está no contexto. Então, a prova de ciências humanas cobra o conhecimento histórico como contexto. Ela é a informação que está por trás. Por isso que na outra aula a gente vai ver que a função referencial é aquela centrada na informação, de maneira objetiva e clara. Claro, porque o contexto é o que dá essa informação. Então, não dá para sair por aí dizendo, como o pessoal fala também, principalmente nos últimos anos, a prova de humanas é só interpretação também agora. Antes era linguagens que falavam que era só interpretação. Agora humanas virou só interpretação. Não, não é que é só interpretação. É que a prova de humanas está cobrando o conhecimento de uma maneira diferente, como contexto. O contexto da informação. Então, vai ter questões de Enem que se tu souber o contexto da vida real, tu responde mais fácil. Por exemplo, ele vai cobrar para ti a diferença que existe de preconceito de gênero na prática esportiva, homens e mulheres praticando, por exemplo, futebol. Já caiu 3 ou 4 vezes no Enem que o futebol masculino é muito mais valorizado que o futebol feminino. Você sabe isso do mundo real. Então, se você responder a questão com base no conhecimento que você tem do mundo real, você também acerta. Professor, mas eu posso usar o conhecimento que eu tenho do mundo real, não tem que ser o que está na prova, claro, é o Enem, não é um vestibular. É o Enem! Se você sabe aquele conhecimento, ele é pano de fundo para te ajudar a responder a questão, cara. Mensagem, a preocupação, colaboração da mensagem está diretamente relacionada à arte poética. É por isso que você se ferra em poema. Porque você lê o poema procurando o contexto. Daí você vai lá e lê aquele poema que tem os deboches da Tata Werneck lendo, não sei o que fizeste, te disseste, porque semeias, senhora... Aí você não entende nada, por quê? Porque você fica procurando ler aquilo como se fosse uma notícia de jornal. Claro que você não vai entender nada. A preocupação do poema não é com te transmitir a informação, é com causar um impacto em você. A preocupação do poema é a maneira como a linguagem é elaborada a fim de causar uma sensação. Então quando Mário Quintana diz... Todos vocês que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mas como assim eles passarão, eu passarinho? Aí o cara que não entende de poesia vai olhar e vai dizer assim, mas eu não sou passarinho. O que é o passarinho? O cara que está fazendo o Enem, né, ele quer o quê? Passar. É o uso da palavra passar. Ele diz assim, todos que estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Não, eu não quero que eles passarão, eu quero que eu passarão. Eu passarei. Não, mas eu passarinho. Professor, eu quero passar, não quero saber dessa babojada toda. Claro, você não gosta de poesia, daí você não entende a função poética. O centrar na mensagem é se preocupar mais em como a mensagem vai ser transmitida do que efetivamente no que está sendo dito. Aí você lê o poema querendo entender ele, por isso que você não entende. Olha aí, ó. Você está numa aula de elementos da comunicação e talvez esteja entendendo por que você erra a questão de interpretação de poemas. Isso é um curso bem estruturado, porque vai ter alguns colegas seus, pode ver, se estivesse aparecendo para você o número de visualizações dessa aula, que não está aparecendo para mim, tá? Você ia ver que essa aula tem muito menos visualizações, elementos da comunicação, do que a aula de interpretação de poemas. A aula de interpretação de poemas foi todo mundo reto lá. Só que aquela aula de interpretação de poemas talvez não seja o real problema, talvez o problema esteja na base. Assim como acontece contigo em matemática, e tu erra análise combinatória porque não sabe matemática básica, talvez o problema de tu errar poema esteja porque tu não esteja pensando aqui, ó. Tu tá lendo o poema procurando o contexto. Poema é centrado na mensagem, na forma como ela é elaborada. Emissor. As marcas de primeira pessoa marcam uma subjetividade e aspectos avaliativos dentro de um texto. Quando eu centro o texto no eu não estou centrando na real informação, eu estou centrando no eu. Quer ver uma discussão aqui, ó, já que a gente falou de literatura? Qual é a grande questão que tem sobre Dom Casmurro na literatura? Capitu traiu ou não? Hein, professor, o que o senhor acha? Meu velho, sabe por que não dá pra saber se a Capitu traiu ou não? Porque o romance é narrado em primeira pessoa. O romance é narrado pelo suposto corno em primeira pessoa. Se o corno tá narrando, ou o suposto corno em primeira pessoa, não tem como tu saber se ela traiu ou não, porque não tá centrado no contexto.
na informação concreta, está centrado na opinião dele sobre o que aconteceu. É claro que o corno acha que é corno. Então olha que loucura, uma das principais discussões da literatura brasileira pode ser respondida aqui, ó. Se está centrado no eu, é a minha opinião sobre, não é a informação correta. Se está centrado no receptor, também pode ser chamado de interlocutor, grava isso, sempre que o Enem fala em interlocutor ou receptor, para haver referência precisa de recursos gramaticais. Coisas gramaticais como imperativos, vocativos ou pronomes podem cair numa questão de receptor, pode cair num texto injuntivo, que a gente vai ver a relação estabelecida entre texto e injuntivo. Tá aqui, ó, pode cair de outras formas. E aí, para encerrar, o canal de comunicação. A competência 9, as tecnologias de informação estão relacionadas diretamente ao canal de comunicação. Como é que a gente consegue hoje, graças à internet, atingir muito mais alunos? Pode ter uma questão só sobre isso, só sobre o canal de comunicação. Não precisa envolver as funções da linguagem. Assim como pode ter uma questão só sobre o código. Além do uso do idioma, questões que falem sobre uma dificuldade de compreensão de um determinado uso da linguagem farão referência ao código. Ele pode cobrar, como cobrou em outros anos do Enem, um médico fala com um paciente, o paciente não consegue entender qual é o problema que tem. Isso é um problema relacionado ao quê? Ao código. As questões podem versar sobre isso. Então os elementos de comunicação vão estar presentes em toda a prova. Não precisa ser só nas funções da linguagem, por isso que é importante você ter essa introdução. As funções da linguagem que a gente vai ver nas próximas aulas, aí sim é quando você tem um desses elementos predominando e você precisa saber reconhecer cada um deles. Mas daí eu te vejo daqui a pouquinho na primeira aula de funções da linguagem.